queridos, nós queremos trazer já, neste momento, uma palavra de saudação a todos os nossos amados amigos e irmãos, nossos amigos e irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Aliança e todos os irmãos e amigos que também nos acompanham dominicalmente nos nossos cultos. Bendito seja o Senhor, a paz do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Estamos felizes de podermos estar juntos mais uma vez e eu gostaria de ler a palavra do Senhor, um texto de Lamentações, capítulo 3, versos de 21 até o 26. Dizem assim esses versos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Que Deus abençoe neste momento a sua palavra lida nesse instante. Gostaria de orar com você, participe conosco desse momento. Senhor, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por estarmos juntos e estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Agradecemos pela palavra do Senhor lida nesse instante. Agradecemos a Deus por cada vida, por cada irmão que está participando conosco deste culto de adoração ao Senhor e que estes momentos, Senhor, sejam preciosos e que nós possamos ansiar por eles. Ó Deus, fala ao coração através dos cânticos, da mensagem pregada, enfim, ó Deus, que Tu estejas, ó Pai, conosco em todos os momentos desta celebração. Em nome de Jesus. Amém. Tenho sede de ver.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. As águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
queridos, nós vamos nesse momento gostoso de todo o culto, de poder compartilhar com os irmãos a palavra do nosso Deus. E eu gostaria de ler nesse momento o livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, que dizem assim: portanto, também nós, visto grande nuvem a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e que está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, que bom, Senhor, podemos abrir a Tua palavra. Tua palavra é a verdade. Jesus Cristo certa vez orou: santifica-os na verdade, porque a Tua palavra é verdade. E para isso, ó Deus, nós dependemos totalmente da ação do Espírito Santo. Eu dependo para pregar, eu dependo para que esta palavra atinja também ao meu coração e assim aos nossos irmãos que participam deste momento, Senhor, juntamente comigo. Leva essa palavra ao nosso coração, trazendo, Senhor, ensinamento poderoso, trazendo despertamento, trazendo perseverança, enfim, que a Tua palavra, Senhor, fale poderosamente a cada um de nós nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ninguém sabe com certeza quem escreveu o livro de Hebreus. Tem gente que afirma que foi Paulo, mas tem gente que diz: olha, nós não podemos ter uma certeza e dizer que foi A, B ou C que escreveu. Mas aqui o assunto não é este. O assunto é que este livro foi escrito para os hebreus. Esses hebreus eram judeus convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, mas que estavam, irmãos, passando por momentos terríveis de perturbação, momentos de inquietação, momentos em que muitas pessoas já estavam, digamos assim, querendo voltar atrás, querendo largar tudo. Enfim, eram momentos extremamente ruins para a vida deles. E o que faz o Senhor, irmãos? Ele levanta alguém para trazer, para escrever uma carta para essa gente. Mas, pastor, foi só para essa gente? É claro que não, meus irmãos. Este texto, como um texto inspirado das Escrituras, ele traz para nós, a Igreja do Senhor de hoje, também esses ensinamentos muito importantes. O autor de Hebreus, ele vai nos mostrar, irmãos, coisas muito pertinentes e que talvez você, a exemplo desses servos, você esteja vivendo momentos, digamos assim, semelhantes, em que talvez as suas forças estejam acabando e que você sabe que a sua força não vem de você mesmo, vem do Senhor. Esse texto, nós podemos também, a exemplo do apóstolo Paulo, que Paulo fez isso muito bem quando ele compara a vida do cristão à vida de um atleta. Este ano de 2020 seria ano de Olimpíadas, mas por causa da Covid, ela foi jogada para o próximo ano de 2021. E quando a gente lembra um pouquinho dessas competições olímpicas, a gente vai imaginar, a gente vai perceber como é o preparo de um atleta. Por isso que Paulo fala que a vida cristã, ela se compara em muito à vida de um atleta. No seu preparo, até chegar, irmãos, a um momento de correr, ao momento da competição. É claro que nós não vivemos uma competição, mas no sentido de que a vida cristã é uma vida demasiadamente complicada, difícil, e que nós vivemos dias muito difíceis e que às vezes nos faltam forças.
contexto, como eu disse, dos destinatários eram de pessoas já, digamos assim, perdendo a fé. Por isso é que esse autor, ele vai e escreve o célebre texto do capítulo 11 falando sobre fé, e vai falar de gente, tanto homens como mulheres, que foram exemplos de fé. Quando você quer saber sobre fé, leia o capítulo 11 de Hebreus, e lá certamente Deus falará ao seu coração. O único caminho seguro para o cristão é perseverar, continuar, andar sempre em fé. Aqueles que possuem fé genuína vivem e morrem pela fé. É fé, irmãos. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Se nós formos nos deixar levar, irmãos, pelos noticiários, pelas circunstâncias, por tudo aquilo que nós estamos vendo, irmãos, nós vamos chegar ao momento até de nos desesperarmos. Mas nós sabemos que existe um Deus que está à frente do seu povo. Como eu disse, quando você olha lá aquele cidadãos naquelas corridas na Olimpíada, corridas de obstáculos, corridas que as pessoas chegam, digamos assim, exauridas nas suas forças. Há também até aquele exemplo daquela corredora, que acho que você deve se lembrar bem, que entrou para a história das Olimpíadas, em que ela, caminhando com dificuldade, foi até chegar à linha final. Ela não desistiu, ela perseverou. A mensagem desta noite, irmãos, vai falar um pouco sobre isso, sobre a nossa vida de perseverança, sobre a nossa vida de que às vezes, o que é comum, irmãos, nós somos humanos, pecadores, nós às vezes caímos, nós enfraquecemos, mas o Senhor é aquele que nos levanta, aquele que nos ampara. Com o cristão é a mesma coisa, irmãos, a corrida é longa, é cansativa. E o que devemos fazer quando as dificuldades chegam, irmãos? Abandonar, largar, desistir, ir embora. Os crentes hebreus, os destinatários desta carta, e os destinatários são todos aqueles irmãos que hoje talvez estejam enfrentando situações como estas. Então nós vamos observar algumas coisas muito importantes aqui, que serão importantes para você, para mim, para todos nós. Como é que é, irmãos, como o autor aqui está falando de corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira. Então aí essa expressão usada pelo autor de Hebreus, Paulo também usa para falar a semelhança que há entre nós, os cristãos, e a vida de um atleta, até chegar ao dia de correr na Olimpíada. Primeiro ponto que eu quero destacar, irmãos, olha lá o versículo de número 1. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então o primeiro ponto, irmãos, que eu quero destacar é o que a gente chama de se despir para agir. Se despir para agir. Mas de quê? Primeiro ponto que ele fala aqui é um desembaraço. Desembaraço de quê? Olha, a gente vai de novo trazer o exemplo do atleta. Para o atleta chegar na Olimpíada, há um preparo enorme. Alimentação, ele não pode estar acima do peso, nem estar abaixo do peso. Ele precisa de nutricionista, ele precisa de profissionais que o ajudem para que ele chegue no momento lá da Olimpíada e ele consiga correr com perseverança. Vão pensando aí. Mas aqui existem duas questões que o autor de Hebreus está nos trazendo. Desembaraçar. Alguém embaraçado é alguém que não consegue caminhar, Alguma coisa o prende, alguma coisa o segura, alguma coisa faz com que ele não avance, não progrida.
Então o autor está falando aqui, primeira coisa a se fazer é se despir desse desembaraço. Desembaraça a sua vida. O que está, digamos assim, embaraçando você para que você não consiga correr? Para que você não consiga progredir? Para que você não consiga ter perseverança? Para o corredor correr bem é preciso roupa leve, tênis leve, se desvencilhar da gordura do corpo. Ele está falando aqui, ó, de um peso. E peso de quê? No caso aqui do pecado. Para o atleta cristão é necessário que ele se desembarace. É necessário que ele emagreça e tire do seu corpo o peso do pecado. Assim como os atletas, né? Eu não tenho um corpo atlético. Tenho pesos além. Graças a Deus, Deus me conscientizou que eu já estou trabalhando em cima disso, irmãos. Estou ali, ó, como dizem na gíria, no sapatinho, né, para que eu possa, né, tomar cuidado pelos alertas dos meus médicos. Você precisa perder peso, Paulo? É como se Deus estivesse falando com a gente agora, você precisa perder peso. Aí troque aí, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, e se desembaraçar, irmãos. Porque uma pessoa embaraçada, a vida vai continuar parada. Não consegue render, não consegue se desenvolver, não consegue crescer, não consegue progredir. Está sempre embaraçada. Alguma coisa na vida que te faz não caminhar. E o texto sagrado está nos dizendo o seguinte: primeira coisa é se despir para agir. Ou seja, jogar fora. Na vida cristã também é assim. Livre-se de tudo que se torne um peso em sua vida. Tudo que vive embaraçando você, fazendo você não caminhar, não andar, não progredir, livre-se dessa gordura espiritual. Livre-se. O texto está dizendo, irmãos, não é um pedido de Deus, é uma ordem de Deus. O problema, irmãos, que hoje os cristãos parece que tratam ordens de Deus como fossem pedidos, em que você pode, digamos assim, negociar com Deus. Não, ele está dizendo, se desembarace. Ele está dizendo, joga fora esses quilos espirituais que você tem aí e que só estão fazendo você viver atrasado na sua vida, sem progresso, sem conseguir se desvencilhar de muitas coisas que você sabe que precisa se desvencilhar. Nossa vida sempre estará pesada. Você já viu uma pessoa muito obesa caminhando? A dificuldade que tem? Já imaginou? Assim também somos nós, irmãos, com a gordura do pecado. E observe aqui que o pecado tenazmente nos assedia. Eu sei que você é de uma época que usou na escola uma cola chamada Tenaz. Já viu lá? Cola Tenaz? Você já deve ter usado. O pessoal mais antigo sabe muito bem o que eu estou falando. E ele vai usar aqui, ó, que pecado é como cola. Cola Tenaz. Que tenazmente nos assedia. Agora ele está dizendo o seguinte, descola. Toda cola, dependendo, ela descola. O que cabe a você é arrancar isso. É se descolar dessas coisas. Enquanto essas coisas estiverem coladas na sua vida, você sempre vai se cansar. Você sempre vai murmurar. Você sempre não conseguirá vencer as adversidades que vêm sobre você, que era o caso dessa gente aqui, que o autor de Hebreus estava tratando. Muito bem, então, primeira coisa a se fazer, irmãos, é que nós precisamos fazer o quê? Nos desembaraçar e tirar o peso do pecado, ou seja, o que desembaraça a sua vida, o que embaraça a sua vida, o que você precisa se desvencilhar. Você deve saber, eu não sei. Mas Deus está te falando essa noite, o que você precisa tirar. Você precisa ir na nutricionista do céu, digamos assim. E ele vai te dizer o que está errado na sua vida e que precisa ser abolido, arrancado, extirpado para a glória de Deus. Se você pesado de pecado e embaraçado, certamente não vai conseguir progredir na vida cristã.
Segundo lugar, diz aqui, continue em frente, não desista. É que o autor está dizendo aqui, olha, não adianta. Mas essa atitude agora de correr com perseverança a carreira que nos está proposta, aqui o autor vai falar de correr. Eu fico pensando, agora falando sobre os quilos a mais. Probleminha do meu pé, que eu tenho convivido com ele já há um tempinho. Tratamento. Se alguém falar assim para mim, ei pastor, dá uma corrida aí. Eu vou falar assim, não dá não. Não dá não. Por causa de quê? Porque existem coisas que estão impedindo de eu correr. Mas o texto está dizendo aqui, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança firme. Mas aquela gente estava sem perseverança e não conseguindo correr por causa de quê? Pesada com os pecados que precisavam ser tirados da vida. Embaraçados por uma série de questões que levavam a sua vida a não evoluir, a não crescer, mas que você às vezes já se acostumou até a viver de forma embaraçada. A vontade que muitas pessoas têm, irmão, de desistir, largar tudo, né? Jogar para lá. Ah, chega, não aguento mais. Essa gente estava assim. Eu não sei se você está assim hoje. E Deus está te trazendo essa mensagem para levá-lo a tomar algumas atitudes, para que a sua vida decole, certo? Mas o ato de correr dependerá das atitudes que tomarmos em relação aos aspectos anteriores que eu falei. Se desembaraçando e tirando o peso do pecado. Nenhum atleta vai correr assim, irmãos. Ninguém consegue. E a vida do cristão também não conseguirá. O que existe nas nossas vidas que faz com que a gente não corra? Já parou para pensar? Ninguém corre pesado ou com pernas e os pés embaraçados. Ninguém consegue fazer isso. Para continuar correndo, arranque da sua vida o peso e o que te amarra. Espiritualmente falando, é claro. E também se você, no caso aqui do pastor, que precisa, obviamente, perder alguns quilos, tome providências também, porque a gente sabe que peso só traz problema, tanto do ponto de vista da vida comum, como da vida espiritual. Então, o autor está querendo dizer o seguinte, aquela gente que estava, digamos assim, muito desanimada, com as dificuldades, com as adversidades, aquela gente estava perdendo as terras, estava sendo perseguido, outros estavam sendo mortos, e eles estavam pensando assim, mas no judaísmo eu não passei por isso. E por que eu estou passando? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, e o que virá na nossa direção futuramente, irmãos, é que a gente esteja preparado, é que a gente esteja firme no Senhor. Senão, certamente, nós vamos cair. Então, meus irmãos, é necessário correr com perseverança. Não podemos abrir mão da perseverança. Vamos em frente. Deus está conosco. Se cair, Ele levanta. Vamos em frente, irmãos. Não há o que temer com o Senhor ao nosso lado. Jesus mesmo nos disse, né? Se você quer me seguir, ou quer vir após mim, você tem que tomar algumas atitudes, como negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. A vida cristã, irmãos, tem a ver com carregar a cruz e negar-se a si mesmo, ou seja, aquilo que você não quer fazer. A sua natureza diz o seguinte, eu não vou lá pedir desculpa a fulano, não. Mas você fala assim, por Jesus eu vou fazer isso. Por Jesus eu vou perdoar aquela pessoa. Por Jesus eu vou fazer isso e aquilo. Mostra que alguma coisa diferente tem dentro de você e que você está, digamos assim, a fim de obedecê-lo, negando até os seus próprios interesses. Deu para entender? O evangelho, aliás, um evangelho, digamos assim, pirateado, que tem sido pregado nos dias de hoje, é que você não precisa fazer absolutamente nada disso. Mas o texto não é o que o texto nos diz. Em terceiro lugar,
além de se livrar, de se desembaraçar, de se livrar do peso do pecado, e depois que se livrando, que a gente deve se correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está falando que para correr com perseverança você tem que tomar as atitudes que nós falamos no primeiro ponto. E em terceiro lugar, ele vai te dizer o seguinte: você precisa, nessa corrida, você precisa na vida cristã olhar para a pessoa certa. Por quê? Olha lá. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, e não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O que ele está querendo dizer? Se você olhar para Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: ele é o nosso exemplo de tudo o que ele passou por amor a nós. Por isso que a gente tem que olhar para ele. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para as pessoas, se nós olharmos para baixo, se a gente chegar à conclusão que não tem jeito, a nossa vida não tem jeito, a gente vai olhar para baixo e não vai conseguir. Mas quando a gente olha para ele, e unicamente para ele, as coisas começam a funcionar, irmãos. E o autor aqui de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: olha para ele atentamente, que ele suportou tudo por amor a nós, por amor a você. Então, se ele suportou tudo por amor, você deve pensar o seguinte: então eu vou suportar tudo por amor a ele. Ele diz: toma o exemplo dele, ó, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Considerai o exemplo de Jesus, irmãos. Considerai. E quando a gente fala sobre esse contato, a gente está falando a postura das ovelhas do Senhor. As ovelhas conhecem o Senhor. As ovelhas ouvem o que ele diz. E as ovelhas o seguem. Por isso que no Salmo 23, poucas pessoas, eles dão, digamos assim, um destaque importante quando ele fala lá o que Davi escreve: o Senhor é o meu pastor. E as pessoas sempre olham e passam. Ali, Davi está falando de uma relação de pastor, o pastor, Deus, e a ovelha Davi. Importante saber se você é ovelha do Senhor. Você já se colocou nessa situação? Aí você vai me dizer: sim, pastor, eu sou ovelha. Mas Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas me seguem. E o seguir, o conhecer e ouvir a voz do seu pastor é obedecê-lo. Aí você pega essa informação e liga lá com o primeiro ponto em que você tem que se desembaraçar e se livrar dos pesos, dos quilos espiritualmente falando, que ficam segurando e amarrando a sua vida. Olha para o exemplo dele. Pense nele. Diz aqui, ó: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, o Senhor desce da sua glória, meus irmãos. O Senhor, pelo um ato de amor, ele vem a este mundo, se torna servo obediente, cumpre a sua missão cabalmente, morre na cruz. Irmãos, Jesus correu neste mundo, por isso que ele diz: eu venci o mundo. Ele correu de forma correta. Caramba! Quando eu olho para isso, eu me lembro do reverendo Evaldo Beranger, uma vez pregando numa igreja, eu estava presente. Ele diz que Jesus foi o homem que deu certo. É verdade. Ele correu a corrida da fé neste mundo, foi servo obediente, até a morte de cruz, por amor. Por amor. Não é porque ele queria aparecer, não é porque ele queria ser endeusado. Não, ele morreu, mas ele é digno de toda glória e de todo louvor. Por isso que ele falou assim: olha para Jesus, olha para ele e firmemente para ele. Por que usa o termo firmemente? Porque a nossa tendência, meus irmãos, é desviar o olhar para as circunstâncias, para a vida das pessoas, para a situação que a gente está vivendo. Aí a gente vai cair. Aí os pneus, ó, vão arriar os 4. Já imaginou essa situação?
Então Deus está trazendo para nós esta noite, meus irmãos, meus amigos, uma mensagem de perseverança na fé, de seguir em frente. Mas para fazer isso, irmãos, é necessário um desembaraço, se despir dessas coisas, arrancar da nossa vida o que nos atrasa, o que nos embaraça e os pesos que às vezes nós ficamos carregando. Ou seja, você precisa conhecer o nutricionista do céu, digamos assim, para que você aprenda aquilo que precisa ser tirado da sua vida e daquilo que você precisa se alimentar para que o seu corpo seja bem nutrido e para que você corra na Olimpíada cristã, de forma a chegar até a linha final. Jesus vai te acompanhar desde o início, vai te acompanhar durante a sua corrida. E aquelas corridas de obstáculos, já viu lá que às vezes algumas pessoas já cansadas batem e caem, mas Jesus estará para lá para te levantar. E Jesus estará também na linha final para te receber. Meu amado, meu irmão, minha irmã, você que está conosco esta noite, que Deus possa trazer ao seu coração, possa mudar a sua atitude, possa levá-lo a obedecê-lo, a fazer o que Deus manda fazer. Olhe para Jesus, corra com perseverança, não desista, siga em frente, pois essas são ordens do Senhor para todos nós. Espero que Deus tenha ou esteja falando ao seu coração de uma forma poderosa esta noite, para que o nome dele seja exaltado e glorificado e a sua igreja edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, onde ele passar, por onde o rio passar,
fonte, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Meus queridos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que sempre estão conosco nos nossos cultos dominicais. Eu quero dizer da minha alegria de poder estar junto de vocês, de poder trazer a palavra de Deus, de poder estar junto com os irmãos cantando, de poder ler as Escrituras, de orar, enfim, é sempre bom poder cultuar ao Senhor, esperando sempre no nosso Deus que este culto tenha abençoado a sua vida, que este culto sirva sempre para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus. Agradecendo a todos os irmãos da IPNA e todos os irmãos e amigos que eu sei que todos os domingos participam deste culto. O meu agradecimento, o abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Que Deus os abençoe. É o meu desejo e certamente o Senhor assim o fará. Gostaria nesse momento de orar e logo após essa oração impetrar a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te falamos mais uma vez e em nome daquele que ouve as orações, do Senhor Jesus. Ó Deus, neste momento aplica essa palavra que foi pregada esta noite, que os louvores que foram cantados, ó Deus, que tenham adorado, levado o nome do Senhor acima de todas as coisas, que nós glorifiquemos o nome desse Deus diariamente nas nossas vidas. Abençoe a todos os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Aliança e os nossos irmãos e amigos que nos acompanham todos os domingos. Que esta noite seja uma noite tranquila, de sono, e que a semana que se inicia ela seja abençoada. Se os momentos difíceis chegarem, certamente o Senhor estará conosco na caminhada. Deus nos ajude, nos abençoe, abençoe as nossas famílias, as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso único e eterno Senhor e Salvador, as consolações, a companhia do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.